O VILG11, o fundo de galpões da Vinci, tem gerado tanto interesse quanto preocupação entre os investidores e a razão disso tem muito a ver com a volatilidade no preço das suas cotas. Vamos entender se aí temos uma oportunidade ou se é cilada mesmo. Fica comigo depois da vinheta. Antes de começar, meu nome é Marcelo Fai, eu sou analista de FIIs e esse é o meu canal onde eu trago sempre temas relevantes como notícias, análises e novidades sobre fundos imobiliários. E se você quiser uma amostra das minhas recomendações de FIIs, vai no link que eu deixei aqui na descrição que você terá acesso a 3 FIIs de alta qualidade que já colocarão dinheiro no seu bolso menos de um mês após você comprá-los. Vamos lá, feitas as apresentações, vamos para o nosso assunto de hoje. O VILG11 vem sendo negociado com um desconto de 25% em relação ao seu valor patrimonial por cota. Isso é o maior desconto entre os principais fundos de logísticas, como o HGLG, o BTLG, o XPLG, o BRCO e o LVBI11. Agora, por que isso acontece? Todos os outros fundos estão pagando rendimentos iguais ou até maiores do que o ano passado, enquanto o VILG está distribuindo valores abaixo do que pagava em 2023. E como sabemos, o mercado de FIIs é muito reativo à mudança nos níveis de distribuição de rendimentos. Ou seja, a queda nos rendimentos do VILG provavelmente está impulsionando esse grande desconto em relação aos seus pares. Mas será que isso justifica a venda em massa de cotas que estamos vendo? Eu vou te mostrar aqui 3 erros que muitos investidores cometem quando enfrentam esse tipo de situação. O primeiro erro é agir como se o cenário atual fosse permanente. Muitos investidores veem que o rendimento caiu e pensam que isso vai continuar indefinidamente. Na verdade, isso é só uma fotografia do momento. Achar que continuará assim para sempre é algo tão errado quanto achar que o patamar anterior, mais alto, nunca poderia mudar para baixo. O segundo erro é reagir de forma exagerada. Por causa de uma redução de apenas 10 centavos no rendimento mensal, muitos investidores vendem suas cotas a preços muito menores do que deveriam. Ou seja, para evitar receber 10 centavinhos a menos, topam vender suas cotas por vários reais a menos. Claramente, não faz sentido admitir vender tão mais barato por uma redução tão pequena e ainda por cima, temporária. E o terceiro erro é não entender a composição da receita do fundo, o que te faria compreender que ela poderá subir ou cair, às vezes de forma previsível e sem surpresas. Como quase ninguém se dá ao trabalho de entender isso, quem faz consegue se antecipar ao movimento de mercado que costuma vir depois de uma mudança na distribuição dos rendimentos do fundo. Então agora vamos entender isso com mais detalhes. No caso do VILG11, toda a receita atual é recorrente. Isso significa que ela vem, principalmente, dos aluguéis dos seus imóveis, que são devidos e pagos todo santo mês, o que dá mais previsibilidade para o fundo. Já nos outros fundos, a receita pode ser uma combinação de receita recorrente com uma receita extraordinária. Essas receitas extraordinárias vêm, normalmente, da venda de imóveis, que são eventos únicos e que não se repetem. Portanto, elas acontecem de uma forma pontual e depois desaparecem quando o comprador termina de pagar pelo imóvel. E aqui vai uma questão interessante. Muitos investidores confundem essas receitas extraordinárias, que são temporárias, com receitas recorrentes. É até compreensível quando vemos pagamentos por essas vendas serem feitos de forma parcelada ao longo de vários semestres. Isso acaba criando uma falsa sensação de segurança quando, na verdade, os rendimentos estão inflados durante bastante tempo por vendas que não vão se repetir. Então, mesmo que dure um tempão, vai acabar em algum momento.
Isso quer dizer que a receita do VILG, então, ela é melhor do que a dos outros? Não necessariamente. A questão aqui é que, com o VILG, você não espera surpresas negativas. Pelo contrário, a chance de a receita subir é maior, seja por um aumento nas receitas dos aluguéis ou até pela venda de um imóvel, que traria uma receita extraordinária para se somar àquela receita recorrente. Atualmente, o VILG tem um patrimônio de 1,7 bilhão de reais, composto por 15 imóveis localizados em 7 estados brasileiros, totalizando mais de 590 mil metros quadrados de área locável. E ele atende mais de 50 inquilinos de diferentes setores. Esses imóveis estão espalhados estrategicamente em regiões importantes para o setor de logística no Brasil, o que garante uma boa diversificação geográfica e de inquilinos. Agora pensa aqui comigo. Se o fundo decidir vender algum desses seus imóveis, isso traria uma receita extraordinária que, somada àquela recorrente, poderia gerar uma surpresa positiva para os investidores. Esse é um ponto importante. Lembra que o mercado é reativo às mudanças nos rendimentos? Qualquer aumento nos pagamentos distribuídos pode ser um grande gatilho para o VILG que está super descontado. O fundo está sempre de olho em oportunidades de reciclagem de portfólio, ou seja, vender alguns imóveis para comprar outros que façam sentido na estratégia de longo prazo do fundo. Então eu não ficaria surpreso se do nada surgisse um fato relevante comunicando a venda de um dos seus imóveis. Eles possuem diversos imóveis já maduros que poderiam gerar boas vendas e destravar bastante valor para os cotistas. Mas isso é contar com o ovo da galinha. Então coloque isso numa caixinha de possíveis, talvez prováveis, surpresas positivas. Agora, mesmo sem contar com vendas extraordinárias, o resultado recorrente do fundo deve melhorar nos próximos meses. No final do ano passado, o VILG tinha uma vacância de 13%. Mas agora está se aproximando de menos de 5% com as novas locações que estão em andamento. Algumas dessas novas locações foram feitas com carência, o que significa que os inquilinos têm descontos temporários no aluguel. Mas assim que esses descontos terminarem, o impacto positivo nas receitas do fundo será finalmente percebido. Para colocar em números, hoje, o fundo gera 62 centavos por cota de resultado. Mas esse valor ele pode chegar a 66 centavos por cota ao final das carências das locações já realizadas. E ainda há espaço para mais 5 centavos de acréscimo se o fundo conseguir locar as áreas vagas restantes. A melhor parte disso é que isso já é uma melhora que está praticamente contratada. Só precisamos ter, naturalmente, um pouco de paciência, pois isso não é para amanhã. Algumas dessas carências vão até ao final do ano e outras até o início do ano que vem. Então, essa melhora do resultado deve acontecer gradualmente. Agora, se além disso o fundo conseguir vender algum imóvel, o resultado pode ser ainda maior e chegar bem mais cedo. Mas claro, isso é algo que a gente não sabe exatamente quando vai acontecer ou se vai acontecer, mesmo que a gente saiba que o fundo está buscando ativamente isso. Então, é uma surpresinha que você pode, vamos colocar assim, é uma surpresa que não deveria deixar você surpreso se acontecesse. Tá? Agora, não dá para ter certeza, naturalmente, que vai acontecer. Então, calma e não se empolga demais. Né? Lembra que o que eu disse sobre ser importante entender a composição do resultado do fundo? É importante destacar que, a curto prazo, o rendimento pode até cair 1 ou 2 centavos. Recentemente, o fundo pagou 64 centavos por cota, mas gerou apenas 62 centavos por cota. E não tem reservas de lucro para sustentar essa diferença. Sua reserva é de menos de 2 centavos por cota. Então, qualquer inquilino que pagar atrasado pode deixar ou pode fazer o resultado cair. Assim como se alguém decide antecipar por algum motivo o seu aluguel, o resultado pode subir, inclusive.
O fundo vem distribuindo quase tudo que gera de resultado, portanto, todo mês pode haver alguma pequena variação por um lado ou para o outro. Mas vamos lá. Se eu puder arriscar uma previsão, é possível que vejamos as cotas do VILG sofrerem ainda mais um pouco no curto prazo antes de se recuperarem. Isso porque o mercado ajusta o preço das cotas conforme o fundo distribui mais ou menos rendimento. A gente já falou sobre isso aqui. E se o fundo inventa de pagar 1 centavo a menos do que o mês anterior, já sabe. Pode virar aquela choradeira e lá vai um monte de gente vender cota a qualquer preço, fazendo ela cair. O VILG hoje ele é um fundo relativamente seguro. Né? Ele tem uma alavancagem baixa, em torno de 11% do valor dos seus ativos. E tem caixa suficiente para cobrir todos os seus compromissos até o final de 2025. Então a alavancagem definitivamente não é um problema para ele. A pergunta que fica é: onde está a grande oportunidade nos fundos de galpões logísticos? Que o VILG é uma delas, acho que ficou bem claro. Mas será que é a melhor do segmento? É aí que eu vou te deixar na vontade. Pois isso eu só revelo dentro da minha assinatura de recomendações. Os meus assinantes já sabem quais são os FIIs de galpões que eu recomendo e qual o preço máximo a se pagar por cada um deles. E todos os FIIs de galpões que são recomendados lá estão num ranking, né? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Se você também quer ter uma amostra das minhas recomendações e ainda liberar um desconto especial para fazer parte da minha assinatura de recomendações, clica no link que eu botei aqui abaixo e aproveita! Então é isso, gostou do vídeo? Então deixa o teu like, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o mercado financeiro e fundos imobiliários. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!